Oi, gente! Oi, gente! Ó, não se esqueça de inscrever no canal. Não esqueça de inscrever no canal. Eu sou o Bernardo. Sou o Bernardo. E hoje a mamãe vai falar de mim. Isso mesmo, mãe. O Bernardo nasceu em 28 de dezembro de 2014. Ele nasceu super bem. O parto dele foi cesárea, porque eu optei. Ele nasceu com 3,2 kg. Ele nasceu com 47 centímetros. Então, assim, ele nasceu super bem, dentro do tempo, 38 semanas. Então, assim, voltamos para casa no tempo certo, sem problema algum. A minha preocupação começou quando eu fiz o teste do pezinho nele. Quando eu fiz o teste do pezinho, me ligaram do laboratório pedindo para eu refazer o exame. Só que eles não explicam qual foi o problema que deu no exame. E aí eu refiz em outro laboratório e deu alterada a fosfatase da galactose. Aí ele passou a ser acompanhado no fundão, no IPPMG, que é um serviço público que tem lá no fundão. E todo mês ele ia lá para as médicas, tinha uma psicóloga, tinha uma nutricionista e tinha uma nutróloga que acompanhava o estado dele. O que a galactosemia podia causar nele? Podia, ao longo do tempo que ele fosse ingerindo leite, derivado ou alguns certos alimentos que tinham galactose, ele poderia ter algum problema no desenvolvimento. Passou-se o tempo, ele foi ficando um pouco maior, e quando ele estava com mais ou menos uns 2 anos, de 1 ano e meio para 2 anos, eu comecei a ficar preocupada com a fala dele. A gente falava papai, mamãe, tentava estimular ele, e ele não tinha essa iniciativa. E aí a pediatra dele encaminhou ele para uma fonoaudióloga. Vamos procurar a fonoaudióloga com o diagnóstico que ele estava com dificuldade de fala e que ele tinha língua protusa, que ele mastigava muito poucos alimentos. E aí ela foi fazendo o tratamento com ele, mais focado nessa parte de alimentação. O Bernardo, ele demorou um pouco para começar a comer, porque como ele tinha muita restrição aos alimentos, se vocês quiserem depois eu posso fazer um vídeo só sobre galactosemia, mostrar a tabela, como é que eu fazia a alimentação dele. Se vocês quiserem, deixe aqui embaixo um comentário que eu faço um vídeo específico sobre isso. O Bernardo, ele tinha acompanhamento com a fonoaudióloga 2 vezes na semana, na minha casa. Mas aí depois eu descobri que pelo plano de saúde, claro, a gente vai pesquisando, né, vai aprendendo mais sobre os assuntos, e acabei que eu consegui pelo plano de saúde. E aí a fonoaudióloga do plano começou a fazer vários testes com ele e pediu para eu levar ele no neuro e para fazer exame de audiometria. Quando eu fiz o exame de audiometria deu normal, e no neuro ele falou que era muito cedo para ele traçar um diagnóstico certo a respeito do que ele tinha, mas que ele poderia ser um Asperger, né? Que no caso é um autista leve, mas que tem todas as limitações também que deveriam ser desenvolvidas e tratadas. Pontuei para vocês 10 coisas que eu achei que seriam interessantes para as mães ficarem atentas, desde quando a criança é pequena até agora, né? Que é o que eu posso falar, que é a criança com 5 anos. Então, quanto mais cedo eles tiverem tratamento e tiverem um diagnóstico, vai ser melhor para eles. E pra gente também, porque a gente vai ver que a gente tá fazendo o melhor por eles. A primeira coisa que eu percebia foi quando quando você chamava e ele não escutava.
parecia que ele era surdo. Só que ele não era surdo. Ele vivia um mundo, parecia que ele estava em outro mundo, em outra dimensão. A segunda coisa que eu reparei foi quando ele pegava os brinquedos. Ele pegava, por exemplo, um carrinho, ele não usava o carrinho da forma que qualquer criança usa, que é pegar o carrinho e fazer o carrinho andar. Ele virava o carrinho de cabeça para baixo e ficava mexendo na roda. Às vezes ele prendia algum barbante na roda, puxava o carrinho, mas de uma forma diferente. Na hora de organizar os blocos, que ele tinha os blocos de madeira, ele tinha aqueles blocos de encaixe, na hora que ele organizava os blocos, ele não montava um bloco em cima do outro, ele não fazia algum desenho. Ele fazia uma fileira de blocos de madeira, às vezes ele separava por cor, mas uma maneira diferente. Eu, como mãe, eu percebia que era algo diferente. A terceira coisa que eu percebi é que ele andava muito na ponta dos pés. Desde quando ele começou a andar, pequenininho, ele andava muito na ponta dos pés. E chegaram a me falar que ele podia ter algum problema do ligamento do pé dele ser mais curto, mas isso é um dos sintomas do autismo. A quarta coisa que eu percebi também é que ele nunca conseguiu prestar atenção muito tempo em uma história, em um desenho ou em uma historinha que eu estivesse lendo para ele. Ele não conseguia ficar prestando atenção. Ele mudava no celular, ele mudava o tempo todo os desenhos. E quando eram desenhos? A quinta coisa que eu reparei foi que ele não falou as primeiras palavras mamãe, papai. Ele falou o que ele tinha muito interesse, que era número 1, número 2, número 3, eram as letras. E a partir daí, um pouco depois, ele começou a falar outras palavras. Dentro dos aspectos da fala, eu também percebia que ele repetia muito o que a gente falava, como se fosse um espelho. Eu perguntava para ele, Bernardo, você quer leite? Aí ele, Bernardo quer leite. Como você está? Você está bem? Você está bem. Então ele falava muito na terceira pessoa. Ele quase não falava eu. Isso com o tempo a gente foi treinando, foi fazendo dentro dos tratamentos, né? E a gente em casa também foi trabalhando isso. O sexto sintoma é a sensibilidade aos barulhos. Espectro autista, que é o TEA, eles não são todos iguais, por isso que é um espectro. Eles têm variações diferentes de comportamento. E também de barulho, de alimentação. Então, para alguns tem certos barulhos que incomodam mais, para outros são outros barulhos. Então, assim, tem barulhos que dão um start a crises, a comportamentos, que isso eu percebi ao longo do tempo. Porque eu achava, qualquer barulho ele vai ter uma crise. Não. Eu comecei a perceber que quando eu ia para algum shopping que tinha muito barulho, ele ficava muito incomodado. E o barulho de cachorro é um barulho também que deixa ele muito incomodado. Mas isso não é geral. O espectro, cada um tem a sua particularidade. O sétimo sintoma é a interação social. O Bernardo, assim que ele entrou na creche, ele tinha 2 anos. E ele ficava muito separado das crianças. Lá tem um quadro que é enorme na escola dele. E ele ficava lá horas e horas, escrevendo os números, escrevendo as letras. E ele ficava sozinho. Ele não precisava de ninguém para olhar, para brincar. Aquilo ali para ele era o mundo dele. E depois, conforme ele foi ficando um pouco maior, eu fui percebendo que ele tentava conversar com as crianças, como ele tenta até hoje, mas como ele tem um vocabulário e uma forma de se expressar diferente,
as crianças às vezes não entendem o que ele fala. Então, pelo fato de não entender o que ele fala, acabam que deixam ele de lado, porque ele tem dificuldade de entender sentimentos, expressões. O autista, ele tem dificuldade de entender sentimentos. Ele tem dificuldade de saber quando a pessoa está alegre, está feliz, está triste, está chorando, está zangada. Ele não consegue interpretar muito bem os sentimentos, as expressões. E o Bernardo é assim. Às vezes você mostra para ele que você tá brava, você mostra que ele tá fazendo uma coisa errada e ele não consegue entender isso. E a fono é a terapeuta que trata essa parte das expressões com ele. O 8º são as estereotipias e repetições. O Bernardo, ele não tem muita estereotipia. Ele não balança a cabeça, o corpo, ele não bota a mão nos ouvidos, porque o nível dele é o nível 1. Então, ele não chega a ter essas estereotipias. O que ele tem, ele fica muito agressivo quando ele tá muito nervoso, ele muda muito o comportamento dele, ele pula de uma forma que você vê que ele tá expondo o sentimento dele naquele ato de pular. E as repetições, ele tem hiperfoco. Todo autista, quando ele gosta muito de uma coisa, ele gera a vida dele em torno daquilo. Então, por exemplo, ele adora vídeo de celular tocando. E são coisas muito diferentes, são vídeos muito diferentes do que as crianças estão acostumadas a ver. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, de eu conversando com ele, pedindo para ele pra gente trocar para brincadeira, para um jogo, e ele vendo o vídeo de telefone. Olha só a música do Viber. O que é Viber? Viber é uma coisa que liga pra gente, né? Mas você só gosta que ligue pra você? Eu gosto. Vê desenho comigo. Tá bom. Vamos ver desenho? Vamos. Agora? Agora. Muda aí então. Não. Por que não? O autista, ele tem uma memória incrível. Quando ele gosta de uma coisa, ele se interessa por aquilo, ele faz daquilo o seu maior potencial. Hoje, o Bernardo já lê, ele já está alfabetizado, mas ele é muito imaturo. Mesmo ele tendo 5 anos, ele já sabendo ler, ele já alfabetizado, ele tem dificuldade em outras áreas. Então, isso é o que prejudica ele a ir para frente. E na escola ele tem dificuldade, por quê? Porque ele já tá, o que a professora tá dando na pré-escola já é uma coisa que ele já tá acostumado, ele já sabe, então ele não se interessa. Então ele acaba ficando entediado, ele acaba gerando problemas na sala de aula. O 9º sintoma é a dificuldade em coisas simples. O Bernardo tem dificuldade de desfraldar e ele tem dificuldade de entendimento das coisas. Então, uma coisa que é muito simples, quando ele vê, ele faz daquilo um trauma, digamos assim. Quando ele vê alguém no banheiro fazendo alguma coisa e essa criança ou essa pessoa, ela leva alguma bronca, ela leva algum repreendimento, ele fica com aquilo na cabeça e ele faz daquilo um problema para ele. Então ele acaba ficando com medo daquilo. Ele tem alguns medos
que é difícil você tirar dele, porque muitas coisas que a gente conversa com ele, a gente não consegue ele entender, né? A parte do xixi, a parte do número 2, a parte coisas simples que ele poderia ter mais facilidade, que uma criança que não tem TEA tem mais facilidade de entender. Com 5 anos, a criança já tem um certo entendimento de muitas coisas. E a 10ª, última para mim, mas tem um mundo vasto. O autista, ele tem um mundo vasto para ser conhecido. Cada um tem a sua particularidade, então assim, a gente não pode julgar um como um todo, como todo ser humano, né? Todo ser humano, cada um tem uma forma diferente de lidar com as situações. Então, ele usa medicação, o Bernardo usa uma medicação para ele ficar mais calmo, para ele ficar mais focado nas atividades dele, para ele dormir, poder descansar, porque ele tinha um sono muito agitado. Então ele toma medicação à noite, assim, em torno de 7, 8 horas da noite. E depois que ele passou a tomar essa medicação é que ele começou a melhorar o sono, então melhorou o desenvolvimento, ele passou a ter mais vontade de comer, e isso foi muito bom mesmo para ele. Uma pergunta que eu sei que todos devem ter como dúvida é se a galactosemia tem a ver com autismo. Tem, tá? Mas não são todas as crianças que têm galactosemia que vão ter um autismo. Mas como a galactosemia ela gera um atraso no desenvolvimento, pode gerar algumas doenças neurotípicas. Queria agradecer a todos por terem visto esse vídeo. Se vocês puderem compartilhar, se inscrevam no canal, deixe o seu like, me sigam nas redes sociais, que eu tô sempre postando um conteúdo legal pra gente estar trocando ideia. Se vocês quiserem ver algum vídeo, algum assunto que eu falei nesse vídeo mais pontuado, a galactosemia ou algum dos itens que eu falei, é só deixar aqui embaixo nos comentários ou no meu Instagram, que aí a gente faz um vídeo específico para isso, tá bom? Hoje o vídeo foi um pouco mais sério, mas é porque eu quero mostrar para vocês o meu mundo e o mundo de outras pessoas que eu posso ajudar, tá bom? Agradeço a todos e se inscrevam no canal. Muito obrigada. Grande beijo, até a próxima e tchau! Então, ó, grande beijo, gente. Grande beijo. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, tchau.